Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, aqui na Sensorial FM, a melhor web rádio. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar meus contatos para vocês, o 11 97754 7604 e o 11 9 2006 1386 são os meus telefones, o WhatsApp. Tem o meu Messenger, que você obtém aí também através do Facebook, Gislaine Araújo, e logo embaixo, Gislaine Vicente, que você pode me acessar ali também com o Messenger. E temos o Instagram, Gislar96, Gisa Vicente 9, Gislaine Vicente 9, também no Instagram. E, meus amigos, hoje eu queria falar a respeito de uma coisa que a gente já está vivenciando agora. O susto da pandemia ainda continua, nós estamos ainda vivendo neste mês de outubro um resquício, ou pelo menos ainda estamos vivenciando a pandemia, mas nós percebemos aí que a população, de modo geral, já desde agosto, vem se libertando um pouco do medo dessa doença tão difícil, tão inexplicável, desconhecida que é, a coronavírus, o Covid, todos esses problemas que nós temos obtido aí desde o final do ano passado e que chegou aqui no Brasil um pouco antes do carnaval, porém se agravou logo depois, na metade de março. Então nós vamos vendo aí que a vida vai voltando ao normal, o chamado novo normal, entre aspas, mas muita gente tem aí retomado suas atividades, fazendo suas coisas de costume um pouco diferente, como por exemplo o home office, quer dizer, o trabalho a partir de casa tem sido muito comum. Mas a gente andando por aí, depois de guardar a quarentena durante bastante tempo, a gente vê que as pessoas vão tentando voltar ao normal, ou seja, vão aos lugares, de modo geral, é lógico que com as devidas precauções, como máscara, álcool em gel, distanciamento. Porém, nem sempre isso é possível. A gente observa que as pessoas aí estão tentando retomar suas vidas, até porque o financeiro começa a gritar, Como bem se diz, no popular, o financeiro começa a apertar. E aí a vida começa a andar, ainda que a passos cautelosos. Por que eu digo isso? Porque o final de ano sempre tem seus rituais que são de prosperidade, para que o próximo ano seja melhor, para que o próximo ano não se tenham problemas. A famosa cestinha no final do ano, que se joga ao mar, pulando 7 ondas, comendo romã, se come frutas como uva, por exemplo, se guarda na carteira as sementes. Sim, tudo isso é válido. Depende muito da sua fé. E dentro do Candomblé Total, a gente não pode deixar de observar essas coisas que, lógico, existe sim esse tipo de crença entre os candomblecistas. Porém, eu atento para as festividades. Ainda se estão realizando festas, festejos, rituais um pouco mais restritos. Aquelas grandes festas públicas nem sempre estão sendo possíveis ainda
Muita gente já está fazendo, mas ainda com uma certa discrição, porque é verdade, você não pode alardear logo depois de 6 meses, grosso modo, isso completados em setembro, de, não digo uma paralisia, mas de uma lentidão muito grande dentro dos terreiros, das roças, dos terreiros, das casas de santo de modo geral. Eu estive no último sábado em uma casa de umbanda e vi um movimento muito grande. Parece que as pessoas agora querem tirar esse atraso, querem fazer seus rituais, ainda que não públicos, mas antes com cautela, agora já se escancarou. As pessoas realmente precisam retomar suas atividades. E eu ouvi de muita gente que, mas fulano, mais ciclano, mas não sei quem não está aguardando mais, e ninguém quer ficar para trás. A cautela ainda é necessária. Ainda estamos num período que não há segurança para nada. E nós, do Candomblé Total, não podemos ficar atrás dos noticiários, né? Eu, como um jornalista profissional formada nessa área, tenho que atentá-los. A Europa deu um passo atrás. A Itália, a Espanha estão tendo muito cuidado. A Inglaterra, os próprios alemães, Estados Unidos estão tendo muita cautela, mas principalmente a Europa tem se resguardado porque há a possibilidade dessa nova onda de Covid-19. Então, nos resguardemos ainda até o final do ano. Mas eu vou esmiuçar um pouquinho mais isso daqui a pouco aqui no Candomblé Total, na nossa melhor web rádio do mundo, Sensorial FM. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio Maravilha chega aos 1001 Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, e eu dizia que os rituais serão feitos, estão sendo feitos, as casas estão voltando às suas atividades. Na verdade, nunca pararam, ou pararam durante um certo período, logo no início da pandemia. Isso durou por volta de 4 meses. Mas já a partir de julho, agosto, até mesmo em junho, um outro ritual mais restrito foi feito. Até porque casa de candomblé, casa de umbanda, no sentido de terreiro, de roça, é energia. Os orixás, as entidades, todas, tudo é energia, tudo que permeia energia. Energia parada não produz nada de interessante. Então tem que se fazer sempre os seus rituais, suas limpezas. E as casas foram sendo mantidas dessa forma. Os responsáveis, os postos, quem estava livre, quem não tinha distanciamento muito, né, não estava tão longínquo, não estava no lugar tão longínquo da roça, do terreiro, e foi cuidando daquilo que lhes era possível. Por quê? Porque nós que somos candomblecistas, os umbandistas, o pessoal de Mesa Branca, o pessoal do Candomblé de Angola, o pessoal kardecista, somos muito movidos à energia, e energia de entidades, que pode ser caboclo, pombagira, né, padilha, exu de toda sorte, que seja orixá, que seja catiço, enfim, nós somos todos movidos à energia. Os kardecistas, Mesa Branca, cada um tem sua linhagem e somos todos movidos a essas energias que têm que ser limpas, aura muito limpa, muito cristalina, com os seus devidos cuidados, com banho de ervas, ou mieró, no caso do candomblé. A casa tem que ser batida a folha, a defumação, tudo isso é muito importante.
E as religiões afro-brasileiras dependem muito disso. Isso tem que ser feito sistematicamente. Então, com todo cuidado, foi tudo feito, tudo mantido limpo, tudo mantido organizado. E esse período de reclusão foi usado para muita coisa. E teve gente que estudou, não só os estudos normais, de cursos universitários, de regulares, profissionalizantes, tudo EAD, tudo à distância. Mas também teve gente que se aprofundou dentro dos cultos de modo geral. E o candomblé não poderia ser diferente. As pessoas tentaram se aprofundar, tentaram muita coisa. Tentaram manter suas casas com as suas energias limpas, com as suas obrigações em dia, ainda que restritas. Porque nada parou totalmente. Mas foram tomados todos os cuidados, as devidas precauções e reservas, porque todo mundo que lida com energia sabe que existe essa necessidade. E tem pessoas que às vezes não abrem mão. Olha, eu quero fazer minha obrigação no determinado mês, porque completei e acho que isso pode me beneficiar, inclusive, na minha saúde, no meu psíquico. Isso às vezes é verdade. Mas foi um ano muito atípico. Nós estamos já no 3º trimestre. Daqui a pouco chega-se a novembro. E o ano, a gente percebeu que foi um ano, não vamos dizer que ele foi improdutivo. Ele foi um ano de cautela. E cautela e caldo de galinha nunca é demais, né? Assim que os antigos diziam, nunca é demais. Então se tomou muita cautela, muita gente utilizou o ano, como eu disse, para se aprimorar culturalmente ou dentro da religião, e muitos fizeram obras, tanto na sua casa de moradia, quanto na morada de orixá, na morada das suas entidades variadas. Muita gente ergueu sua roça, muita gente procurou um terreno melhor, né? Muita gente se preparou para que 21 seja melhor do que o ano 2020. Então, muita coisa se passou dentro das casas de santo, ainda que não publicamente. Mas já já nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, com Candomblé Total, eu dizia que muita gente utilizou o ano de 2020 para fazer uma repaginada na sua casa, no seu interior, no seu exterior. Muita gente procurou terreno, muita gente comprou sua chácara, seu sítio para fazer a sua roça de candomblé. Isso é muito salutar. Mas a gente tem que ter uma visão um pouco mais à frente. Nós temos aí uma crise muito pesada no centro-oeste do Brasil. A natureza tem sofrido muito, tem sofrido demais. Na região norte do país, Pará, Amazonas, toda a Amazônia tem sofrido demais. E nós, como somos pertencentes a uma religião que congrega muita coisa da natureza, é voltada para a natureza, temos que nos solidarizar com essas pessoas. Nós temos que entrar numa solidariedade com essas pessoas. Temos que entrar num meio de ajudá-las também, porque não podemos esquecer que temos os nossos catiços dentro do terreiro. Muita gente traz isso
do candomblé de Angola, traz isso da Umbanda. Quem se achega ao candomblé de Queto, por exemplo, muitas vezes traz isso na sua ramificação. Então, devemos ter todo esse cuidado no momento que a natureza pede socorro. Há muito tempo, pelo menos aí desde a Rio Eco 92, que se levantou a bandeira de que devemos tomar cuidado com a natureza, porque já lá em 1992, 28 anos atrás, era um período muito complexo já. Era um período de dificuldade, porque a gente via que já havia muita matança de animais, até de índios, para quem tem seus caboclos de pena, seus indígenas na sua raiz, há que se atentar a isso também. A gente via que tinha muita complicação já naquela época da Rio 92, que foi discutido o problema do mundo, principalmente naquela época, a poluição. Hoje a poluição ficou até em segundo lugar. O que temos é o desmatamento em prol de plantações. É lógico que todos nós precisamos comer, precisamos, das plantações, das cultivadas, enfim, dos grãos e de tudo mais que dá origem aos nossos alimentos. Porém, sem destruir a natureza. Nós estamos destruindo os nossos biomas. E isso, não tenha dúvida, que vai bater a porta dos candomblecistas também. Não tenham dúvida. Eu como candomblecista, mas como eu disse, sou uma pessoa de comunicação, a gente não pode ficar alheio ao que acontece. A gente não pode ficar falando só de fundamento, sob pena de que amanhã não haja uma folha para você fazer uma caçá. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante, porque além da destruição, nós temos contra nós a intolerância religiosa, que isso vai ser ponto de um próximo programa que nós vamos falar. Já falamos algumas vezes, mas como são muitos assuntos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, às vezes a gente não tem tempo hábil e nem espaço para falar tudo isso de uma vez. Então a gente vai falando em pílulas. Mas fiquem atentos, porque estamos vivendo um período de escassez. A questão de uns 2 meses, houve uma falta de dendê no mercado. Talvez algumas pessoas não observaram isso porque havia em estoque. E normalmente os comerciantes procuram fazer um bom estoque por uma questão de preço, de subida e alta do dólar, das commodities em geral. E isso reflete no preço do produto final para o consumidor. Fica muito caro. Então, em vista disso, ele faz um estoque e aí ele vai diluindo o preço, vai vendendo mais barato, embora dendê não seja uma coisa que fique tanto tempo estocada. Porém, houve uma falta. E por quê? Porque o maior produtor era a Bahia, o estado da Bahia. Porém, houve queimada, houve uma série de problemas, pragas, e da onde que estava vindo o dendê que se estava usando nas roças até em São Paulo? Do Pará, que é uma distância maior ainda do que a da Bahia. E o que acontece quando isso ocorre? Cai no preço, vai para cima do preço, quer dizer, quem vai comprar, o consumidor final, o cara que vai pegar aquilo ali, vai levar para a roça dele, vai pagar 2, 3 vezes mais caro. Por quê? Os distribuidores estão indo buscar cada vez mais longe o dendê. Por quê? Na Bahia tem praga, tem roça, tem invasão, tem grilagem, tem um monte de coisa. E aí falta. E o que tem vende num preço exorbitante. Há exemplo de quando há uma alta do tomate, quando há uma alta do arroz, do feijão, da carne, do ovo. O preço vai lá em cima. E aí é como a água também.
Se você não tem água aqui, cada vez mais longe, a companhia de saneamento vai buscar água lá longe, num rio, num lugar, vai tratar, gastar cada vez mais produto químico para tratar a água. E isso vai encarecer a sua água da sua casa. O mesmo ocorre com a energia elétrica. Cada vez mais longe eles vão buscar e cada vez mais longe isso exige uma logística muito pesada e isso reflete tudo no preço, isso vai tudo para o seu bolso. Então, não seja ingênuo a ponto de achar, nossa, mas está caro. Por que está caro? Está caro por essas questões lá atrás que eu falei. Queimada, grilagem, exploração da terra. Preste atenção. Já já nós voltamos. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Meus amigos, voltando aqui com o nosso programa Candomblé Total na Sensorial FM, a melhor web rádio do mundo. Eu queria encerrar esse bloco lembrando também do meu Facebook, Gislaine Araújo, embaixo Gislaine Vicente. E perdão, eu vou encerrando com uma pensata, que é o seguinte. Nós temos vivido aí dias difíceis no meio ambiente. O candomblé é uma religião que depende muito do meio ambiente, das plantas, dos animais, da terra, do sol, da lua, dos mares. Então preste muita atenção, veja isso muito bem. Passe para os demais essa sua preocupação com o meio ambiente, com a natureza. Há uma preocupação, às vezes, até superficial dos governantes, mas nós, como população e principalmente como candomblecistas, temos obrigação de ajudar a essa preservação dos biomas de modo geral. Nós temos muito abuso do uso do solo, de tudo, de todas as coisas naturais, dos animais, dos insumos, dos minérios, e tudo isso reflete na nossa religião. Sejamos mais conscientes, sejamos mais cuidadosos, vivemos um momento delicado, difícil, que precisa solidariedade, precisamos estarmos irmanados. Eu sei que há diferenças, há incompreensão, há ingratidão. Não é só nos terreiros, não são só entre as pessoas. O mundo é assim. Sobrevive quem tem mais casco duro, para se utilizar um palavreado bem popular. Então tenha casco duro para que você consiga sobreviver às agruras do mundo e das pessoas. Estamos voltando ao novo normal, às convivências. Esse é o último semestre do ano de 2020, que foi um ano para se repensar. Os nossos deuses, Oxalá, Omulu, Nanã, Ossan e todos os outros que colaboram com a questão saúde, bem-estar, equilíbrio, paz. Tenhamos isso tudo nos nossos corações. Temos aí pouco tempo para o final do ano e precisamos seguir em frente. Então, eu quero muito
que daqui 3 meses, quando estivermos já no ano 2021, voltar e dizer a vocês: sobrevivemos, estamos bem, mas agora é um dia por vez. Nos planeje, ou melhor, se planeje um dia após o outro. Eu sempre fui assim. E essa é a minha natureza, viver um dia por vez. É lógico que quando você é um pouco mais nova, e eu não sou tão antiga assim, você faz planos para o futuro. Mas eu acabei, ao longo do tempo, com as experiências da vida, observando certos conselhos. E eu sou muito de ouvir e absorvo aquilo que me interessa. O passado é, sem dúvida nenhuma, uma saudade muito boa. O futuro é uma possibilidade. Então, vivamos o presente, que é o que temos hoje. Sejamos felizes agora, hoje. Tenhamos cumplicidade com quem nos é de valia, com quem nos valoriza. Isso não só dentro da religião, mas na vida de forma geral. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muitíssimo a todos vocês, desejando uma excelente semana e vamos viver. Até mais! Sensorial FM.